Bomba no Mengão, De La Cruz de saída. Que história é essa aí, torcedor? Fluminense contratando. Quais jogadores estão mais próximos e quais jogadores podem ter ficado um pouco mais distante? Roger Guedes no Grêmio e Reinier chegou no Atlético. Será que é um cavalo de Troia? Vamos ver isso aí. E uma notícia agora na parte da manhã: Lucas Piton pode estar de saída do Vasco. Está começando mais um Maia Futebol Clube. Eu sou Bruno Maia e vou trazer essas notícias do mercadão da bola para vocês. Então, jogador, você já sabe, Gandula, solta a vinheta! Começando aqui agora com o Flusão, transferências do tricolor carioca. Vamos dar uma olhada aí, o torcedor tá coçando as mãos aí, esperando a transferência para reposição do John Arias, né? Que vai ser bem difícil. Mas vamos ver o que tá rolando aí pelo Twitter, principalmente pelo Twitter, tá, galera? Santi Moreno tá bem próximo de concretizar sua transferência para o Fluminense. O que tá faltando aí, torcedor tricolor? O acordo entre o Fluminense e o Santi Moreno já está tudo encaminhado. O que está faltando é uma outra proposta do Fluminense para o Portland Timbers, que é o clube do jogador. Beleza? É isso que está faltando, segundo esse jornalista que é colombiano e cobre os jogadores do país. Vamos para outra contratação que é iminente ali, a chegada desse jogador ao Fluminense, que é Lúcio Acosta. Entre Fluminense e o Dallas já está tudo certo. O que está faltando finalizar? Essa notícia é de agora de manhã, tá bom? Tá faltando ainda os termos pessoais. É o que? Falta o acordo entre o clube e o jogador. Mas isso aí já deve estar sendo acertado, essas pendências. O jogador quer vir para o Brasil e foi procurado por vários times aí, mas o Fluminense vai vencer essa disputa. E saiu uma outra notícia de um outro jogador. Essa daí parece ser uma bomba. Torcedor tricolor aí tá com a pulga atrás da orelha. A maioria dos torcedores que eu vi falando aí pelo Twitter tá pé da vida. Esse cara aí, Navarro, ex-Botafogo, ex-Palmeiras também. O nome dele foi ventilado aí no tricolor carioca para completar o ataque. Mas diz aqui, torcedor, já tá difícil com o Everaldo, com o Navarro, hein? Os números do Navarro lá nos Estados Unidos são até bons, mas a gente viu o cara jogando aqui no Brasil e sei lá, hein? Torcedor tricolor, tá difícil, pelo menos ali na frente do ataque. Os outros dois nomes são nomes muito bons, né? Principalmente Lúcio Acosta, tá? Que foi um dos melhores jogadores da MLS lá dos Estados Unidos. Fechou? Então isso aí é a parte de transferências do Fluminense. Vamos ficar aguardando aí o restante da tarde para ver se vem notícia. Segue esses dois jornalistas aí que eu mostrei, que talvez vocês encontrem notícias frescas ali em relação às transferências do Fluminense. E continuando, galão da massa, Atlético Mineiro fechou a contratação de Reinier, a eterna promessa rubro-negra, que inclusive hoje tem Atlético Mineiro e Flamengo lá no Mineirão. E diz pra gente aí, torcedor, já deixa nos comentários, valeu a pena esse investimento do Atlético no Reinier? Vou jogar ele aqui. Reinier que veio do Real Madrid, o Real Madrid ficou com 50% dos direitos econômicos do jogador e o Atlético ficou com os outros 50%. Diz então, torcedor atleticano, o que você achou dessa negociação? Valeu a pena investir no eterno cria? Será que no Atlético Mineiro ele vai conseguir ativar o seu melhor futebol? Vai conseguir evoluir, que é o que todo mundo esperava que isso aconteceria no Real Madrid? Só que essa quantidade de empréstimo ali a gente sabe que prejudica demais o jogador. Vamos ver como é que a cabeça dele vem. A gente fez até uma brincadeira aí com a capa do vídeo, falando que ele poderia ser um cavalo de Troia. E aí, torcedor, você acha que o Reinier vai chegar ali sendo um ex-cria do Flamengo e prejudicando já o Atlético Mineiro, explodindo o time por dentro, vamos dizer assim, como foi o cavalo de Troia? Diz aí nos comentários, torcedor, o que você espera do Reinier.
Beleza? E continuando com chegadas no futebol brasileiro, o nome da vez também, Roger Guedes. Esse daí o Grêmio já, botou na alça de mira e não larga do pé dele. O problema é que a negociação com o Al Rayyan, lá do Catar, é muito difícil. Uma das notícias que saiu hoje é que o Al Rayyan já está à procura de um atacante. Pode significar que vai haver a negociação para a saída do Roger Guedes. Pode ter tido alguma conversa lá de bastidor, que a gente não faz ideia, né? Tudo muita especulação. A gente tenta juntar algum quebra-cabeça para entender o que pode estar acontecendo. Então, tem uma negociação com o atacante? Pode ser, né? A gente tem que deixar bem explícito, pode ser que seja um indício de uma saída de algum jogador do ataque, inclusive o Roger Guedes. O presidente que visa a presidência do Grêmio, o Marcelo Marques, ele disse hoje cedo também que o Grêmio vai esperar no máximo 7 dias para essa negociação acontecer. Falaram até na subida dos valores, né, oferecidos ao Al Rayyan pelo Roger Guedes, em torno de 18 milhões de euros. Vamos ver essa negociação. É um jogador que vale a pena investir? Sim, a gente sabe do potencial do Roger Guedes, é assustador, o cara joga pra caceta. O problema ali, que no meu ponto de vista, e acho que o torcedor gremista vai concordar comigo, é Mano Menezes. Isso ali tudo pode desencadear um pepino gigantesco para o Grêmio. A gente sabe que o treinador ali é de gênio forte e o Roger Guedes teve problema com um treinador de gênio forte lá no Corinthians, que era o Vitor Pereira. Jogou pra caramba, mas jogou reclamando. Então, torcedor gremista, diz aí nos comentários, ou você, torcedor de outro time, o que você acha que Mano Menezes e Roger Guedes, se concretizar essa negociação, pode dar um choque ali nos bastidores? Diz aí nos comentários. E por falar problemas de bastidores, a gente lembra de quem? Vasco da Gama. A situação lá tá feia, tá periclitante. É desse jeito. O que está acontecendo lá no Vasco? Pedrinho agora soltou uma nota há pouco tempo falando que está sofrendo ameaça. Jogador. O negócio não pode chegar nesse ponto, né? Descambar para isso, a paixão não pode virar loucura. Mas isso não é a parte do tópico aqui. O tópico é Lucas Piton. O Grupo City está de olho no jogador do Vasco da Gama, no lateral esquerdo. E parece que vai tentar a contratação do jogador para colocar ele no Girona, da Espanha. O lateral esquerdo do Girona está sendo especulado a saída dele, né, para outro time. E a reposição encontrada pelo Grupo City seria o nome de Lucas Piton. Torcedor vascaíno tem que ficar de olho nisso, que é uma peça fundamental na equipe vascaína. E se sair, a gente sabe que o nível do seu reserva é muito baixo. E o Vasco não tem condição de ir ao mercado para contratar um outro jogador que se aproxima do nível do Lucas Piton. Então, torcedor vascaíno, ficar muito de olho aí, cobrar direitinho, saber o que é que tem que cobrar e como cobrar. Não partir para apelação, não. A gente não pode deixar a paixão virar, igual eu falei, a loucura. Beleza? E torcer muito, porque tem o CSA aí para jogar lá dentro de São Januário. A gente sabe que o caldeirão vai ferver. E será que a barreira vai derreter ou vai virar baile? Diz aí nos comentários, torcedor. E passando aqui para pedir aquela super moral. Chegou até aqui curtindo o conteúdo? Já dá o super like aí, já deixa sua inscrição no canal, não custa nada, jogador. Dá aquela subida no alambrado para dar o comentário, dá aquele grito aí nos comentários aí, o que a gente pode melhorar para o seu clube aqui crescer igual você quer que o seu clube do coração cresça. Tamo junto? E para encerrar, De La Cruz de saída do Mengão. Que história foi essa aí? Vamos dar uma olhada aqui. Nico De La Cruz pode estar de saída do Flamengo? O seu irmão, Carlos Sanches, que a gente conhece, que jogou pelo Santos, deu uma declaração nos portais de futebol lá da Argentina,
falando que o De La Cruz tem um carinho muito grande pelo Gallardo, que foi seu treinador na época de River Plate, e que ele teria vontade de retornar ao time da Argentina. O que acontece? O que a gente entende por isso aí? Tivemos há pouco tempo algumas notícias, né, de vincular o nome de La Cruz ao River Plate. O próprio Gallardo, no começo do ano, quando ele estava montando o time do River, ele deu declarações que gostaria de contar com o jogador novamente. E tivemos o episódio Ronco, né, que em vez de guardar a língua dentro da boca, dar opinião, aliás, até o dedo, né, dentro do bolso, porque foi pelo WhatsApp, e fez esse problema para o clube de regatas do Flamengo. E o que a gente imagina que pode acontecer disso? A negociação de La Cruz com o River pode nunca acontecer? Não acredito nisso. Eu acho que é bem mais fácil de acontecer do que a gente imagina, contanto que paguem o valor que o Flamengo quer. Hoje a Argentina está numa recuperação ali financeira. Os clubes estão atrativos ali para alguns jogadores, está conseguindo trazer alguns jogadores, e até a companheira de De La Cruz já falou que aceitaria de boa voltar para a Argentina. Então esse caminho ele parece ser muito mais aberto do que a gente imagina. Torcedor, o que você acha? Ter um problema dentro da equipe, apesar do De La Cruz não ser um jogador que traz um problema, e ele tem todo o direito de fazer reclamação, porque teve seu nome exposto ali de uma forma muito errada pelo Ronco, né? Falando que o jogador era quase que manco, né? Só faltou ele falar isso, mas entre linhas ele disse isso. O cara não presta para nada. E aí? O que você acha? Deixa nos comentários aí se você é a favor da transferência do De La Cruz e abrir uma brecha para um jogador que venha jogar por muito mais tempo, ou é um jogador de muita qualidade que o Flamengo não precisa se desfazer, porque vai ter minutagem para todos os jogadores e não corre o risco de estourar ele. Diz aí nos comentários, vamos trocar essa ideia. Mas só fazendo aquele lembrete. Quem acha que a saída do De La Cruz é uma coisa muito distante, no meu ponto de vista, principalmente sabendo dessa matéria aí, já é um começo de um namoro. Se o River tiver o cascalho ali, né, a bala na agulha, vai levar. Porque a vontade do jogador, acredito eu, depois dessa alta exposição do seu nome, é de picar a mula. Beleza? Então, esse foi mais um Maia Futebol Clube. Eu sou Bruno Maia. Peço a você para dar o super like, a sua inscrição aí no canal e sempre deixar seu comentário. E se puder, dá um hypar para esse vídeo alcançar muito mais torcedores, jogadores e jogadoras aí pelo Brasil. Beleza? Valeu e falou!